Ele nos libertou do império das trevas. Se nos libertou. A maioria de nós aqui continua agarradíssimo ao império das trevas, elegendo o império das trevas, perderam a esperança e a exultação em Cristo Jesus e perderam a alegria da vivência do reino de Deus a partir dos seus corações para uma prática de vida que esbanje graça à volta de nós para todos os homens. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o chamado cotidiano. Vem o teu reino, começa com essa manifestação interior, com esse selo. E Paulo chega a dizer lá em Romanos 14 também, dirimindo dúvidas da cabeça de alguns cristãos de Roma, estavam profundamente influenciados pelos religiosos fanáticos chamados de judaizantes, e foram os maiores perseguidores de Paulo, assim como foram aqueles que provocaram a cruz e crucificaram Jesus, e depois fizeram tudo para abafar a ressurreição, e que não deram trégua à pregação do evangelho em Paulo, especialmente em Paulo, porque era o mais liberto, disparado de todos os apóstolos e o mais lúcido, anos-luz na frente da maioria, sofreu na mão dos judaizantes mais do que na mão de qualquer um. Nessa tentativa de esclarecer os cristãos de Colossos e de outros lugares, ou de Roma, como lá em Romanos no capítulo 14, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festinha judaica de sábado, de Rosh Hashanah, não é o Yom Kippur, foi a cruz, já está feito, os pecados estão perdoados para sempre, não é festa do Purim, não é sábado, não é lua nova, não é nada disso, pelo amor de Deus! Mas vocês não querem saber, não está escrito. Mas vocês não querem saber, o herege sou eu quando digo a verdade. Paulo diz, não é nada disso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete, não é ser kosher. Não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ou seja, se ele não começar com essa existencialidade da presença do Evangelho em mim, do Príncipe da Paz, o reino de Deus se estabelece em mim como justiça, a justiça do reino de Deus. Como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, vai dizer logo mais aqui na frente do capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça, que não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, nem da Constituição Brasileira, nem de nada disso. Existem princípios do reino de Deus na nossa Constituição. Existem princípios do reino de Deus na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está cheio de reino de Deus. Cheio de propostas e princípios do reino de Deus. Como existe princípio do reino de Deus em toda a tentativa de pacificação de guerras, em diminuição de agravos, assim como existe manifestação do reino de Deus em todas aquelas organizações com os seus voluntários que entram nos lugares onde ninguém quer entrar, onde tem medo de entrar, onde bombas podem cair na cabeça, mas correm o risco da morte para tentar estender a mão e tirar pessoas de lá. Quem são esses, se não agentes da justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus, o lugar onde você menos vai encontrá-la é na sua igreja, onde o que existe é conchavo. É aquele cabalismo dos conluios secretos, dos bastidores e dos arranjos da maldade. E a palavra cabala, eu estou usando aqui não para definir a religião da cabala, mas o cabalismo numa expressão portuguesa, numa semântica portuguesa, que no passado significava esses arranjos que se faz dos bastidores contra o interesse majoritário.
Então esses que, por exemplo, hoje em Gaza, estão lá sem precisar lá estar, são pessoas de outros países, de outros lugares, mas que se voluntariaram para levar chumbo, bala, bomba na cabeça. São agentes do reino de Deus. Toda pessoa ali socorrendo uma criança, um velho, um caído, são agentes do reino de Deus. Todos esses médicos sem fronteira, alguns deles agnósticos, alguns deles ateus, mas infinitamente mais prazerosos aos olhos de Deus e dos anjos do que você. Com as suas discussões fanáticas e cheias de ódio e de intolerância, você é tudo menos filho do reino de Deus. Como Jesus disse em João no capítulo 8, para aqueles judeus que disseram, agora nós cremos em ti. Aí Jesus diz, vocês agora creem em mim? Então, se é assim, conhecereis a minha verdade. Não é a palavra verdade, que não significa nada. Verdade e caca é a mesma coisa, solta, sem o conteúdo da verdade de Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis o Evangelho, conhecereis a luz, conhecereis a justiça, são todos termos sinônimos. Você vê isso abundantemente em Jesus, no Evangelho de João e na primeira epístola de João, onde João faz questão de trocar essas palavras como sinônimas uma para as outras, porque elas promovem o mesmo reino de Deus. Então conhecereis o Evangelho, conhecereis a minha verdade, conhecereis a minha justiça. Conhecereis e olhareis para a vida a partir dos meus olhos. E a verdade que eu sou, e a verdade que eu encarno, e a verdade que eu ensino, para ser praticada, não para ser objeto de uma catequese falsificadora, mas quando vocês conhecerem de fato isto, então vocês serão libertos. Serão de raiva. Nós somos libertos, nós somos crentes, nós somos filhos de Abraão. Você diz, nós somos batizados, eu frequento a igreja, eu sou dizimista. Aí Jesus só não diz o que muita gente teria vontade de dizer por uma questão de pudicícia, pacote todo e botar em algum lugar e fazer um bom serviço dele, especialmente naquelas regiões mais dolorosas do corpo. Disseram, nós não somos escravos, jamais fomos. Meu Deus, tudo que eles foram foi escravos a vida inteira. Escravos no Egito, 430 anos. Nunca tiveram liberdade plena na terra de Canaã, viveram numa guerra danada, numa idolatria horrorosa, transgressores contumazes da revelação de Deus, até mesmo dos mandamentos de Moisés. Depois foram para o cativeiro em Babilônia e nunca mais deixaram de ser escravos. Escravos dos babilônios, escravos dos medos, dos persas, escravos dos gregos, escravos dos helenistas, escravos dos romanos e depois dispersos na terra inteira. E quando voltaram lá para a Palestina, de acordo com a Golda Meir, voltaram para a Palestina, eu estou usando a palavra de uma judia das mais respeitadas do planeta, que disse, eu nasci em Palestina com passaporte palestino e aqui é a Palestina. E que cabe também o povo de Israel. Como cabe todo mundo se houver amor. Mas como ela mesma disse, essa manifestação do reino de Deus cabe em qualquer lugar onde haja essa boa vontade do amor e da inclusividade. Mas para que isso aconteça é preciso que haja esse compromisso com justiça, com paz e com a alegria, a felicidade da eternidade plantada no coração. Porque a alegria do Espírito Santo produz acolhimento e não separação. Produz inclusividade e não exclusividade, produz tolerância e não intolerância, produz abraço e não empurrões, produz construção de pontes e não soerguimentos de muros. O reino de Deus não sabe erguer muros, só sabe construir pontes.